Qual foi o assunto mais falado no último mês? As joias do Bolsonaro. Porque a imprensa é independente? Não, não é por causa disso. É porque o governo Lula pediu que a imprensa falasse sobre isso. E obediente, como sempre, dependendo das verbas publicitárias que nós pagamos através do governo, eles continuaram falando das joias do Bolsonaro. Só que o caso das joias do Bolsonaro agora deu um duplo twist carpado, ou seja, deu um 360, saiu girando e se virou contra o próprio Lula. Eu vou te explicar o que está acontecendo e por que esse assunto agora vai sumir do noticiário. Vai acabar, você não vai ver mais falar em questão de joias rapidinho. Presta atenção para ver. Ó, vamos entender. Essa matéria aqui é do Congresso em Foco e diz o seguinte: vice-líder do governo recolhe assinaturas para CPI das joias. Segundo eles, há indícios de propinas. Então foi o Rogério Correia, esse que vocês estão vendo aqui, assim como o deputado Túlio Gadelha. Ambos estão correndo atrás das assinaturas, mas ainda não conseguiram as 171 assinaturas. Então, eles queriam porque queriam fazer a tal da CPI das joias para mostrar que foi Bolsonaro que pegou as joias. Ignore o caso do Lula. Mas vamos falar que foi só o Bolsonaro. Vamos fazer uma CPI, o governo ganha maioria e aí a gente incrimina o Bolsonaro com uma CPI. É a primeira vez na história que você vê alguém querendo fazer uma CPI para investigar ex-presidentes. Bolsonaro não é presidente, embora seja tratado como tal pela própria esquerda, que trata ele como se ele ainda fosse o Bolsonaro que está no poder, tentando tirar ele do poder. O grande fato é que Bolsonaro tem sim poder político, e isso é inegável, ninguém tira. Só que aí o tiro saiu pela culatra, ficou ruim. Por quê? A Globo News te responde, a própria Globo News que ama odiar Bolsonaro. Com ar de tristeza, ela anuncia: o Mauro Cid assumiu tudo. Não colocou Bolsonaro em nada, diz defesa. Olha só o que eles dizem. O advogado César Bittencourt, responsável pela defesa do ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid, afirmou que o militar não fez acusações contra Jair Bolsonaro nos depoimentos dados até aqui à Polícia Federal. Acabou com a graça da mídia. Talvez vai ser um dos últimos casos que você vai ver falar sobre isso. Vou te dar um exemplo. Vou lembrar uma coisa para você. Lembra do caso Marielle? Lembra? Marielle, e aí o Dino resolveu, vamos pôr a Polícia Federal a investigar. Descobriu quem foi o assassino da Marielle. E aí o Flávio Dino, fazendo o papel do chefe da PF, e não é papel do ministro da Justiça, foi todo pomposo para falar que agora vão chegar os mandantes. Descobriu-se quem são os mandantes e que esses mandantes não têm nada a ver com Bolsonaro. E o assunto acabou. Você ouviu falar de caso Marielle? O caso das joias vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que agora deu uma reviravolta. Porque o pedido de CPI das joias já foi feito, já foi instaurado. Já tem, salvo engano, umas 80 assinaturas nesse pedido de CPI das joias. Agora adivinha quem quer assinar e o governo não quer deixar assinar? Pois é, a oposição. Esse aqui é o site oficial é o Instagram oficial do senador Heinz e diz o seguinte: vamos investigar os presentes da Dilma, do Lula e do Temer. Agora eles querem assinar a CPI das joias, incluir o Temer, Lula e Dilma. E coloca a hashtag CPI dos presentes já. Então, agora o pessoal da direita que está levantando, CPI dos presentes já. Olha só o que o senador Heinz escreveu. Curioso que nada que se fala sobre os containers de presentes de Lula teria levado do segundo mandato, nem do relógio Piaget, que não consta na lista de presentes. Vamos acabar com a investigação seletiva? Assinei o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar a destinação dos itens recebidos pelos presidentes Lula, Temer e Dilma em seus respectivos mandatos. O ex-presidente Bolsonaro tem passado por verdadeira devassa, com direito a condenações antecipadas. A justiça não é igual para todos? Se a justiça é igual para todos, vamos investigar. E agora, começando com o depoimento do Mauro Cid, que falou que não tem responsabilidade nenhuma o Bolsonaro. Então,
Agora, eles não vão falar mais do caso das joias. Vai mudar o assunto, você vai ver. Questão de tempo. Bora lá. Só que tem uma coisa acontecendo que é interessante. Já que o assunto das joias agora vai ficar meio de lado, parece que a imprensa viu que tá tendo que reconhecer. Não era só um delírio bolsonarista, como eles diziam, a questão e o caso lá do GSI, do ministro GSI, do Gonçalves Dias, do Flávio Dino, e a omissão no dia 8 de janeiro. Não, a coisa começa a ficar cada vez mais latente. Tanto é que a própria Record colocou uma matéria falando que sim, mandou tirar o nome. Olha só o título. Apesar de ter negado a CPMI, G. Dias mandou tirar o nome dele do relatório de ABIN. Um diálogo entre o general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI da Presidência da República, durante o 8 de janeiro, e o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Cunha, confirma que o militar solicitou a retirada do nome dele da relação de pessoas que tiveram acesso a informes de inteligência sobre os atos extremistas. Em depoimento à CPMI, no dia 8 de janeiro, nessa quinta-feira, o ex-GSI afirmou que não mandou tutelar o relatório, ou seja, é a Record dizendo que ele mentiu. E se ele mentiu, deveria ser preso. É isso. Outra matéria do Metrópolis, eu falei em editoriais passados, diz que contabilizou-se, ou seja, computaram 11 mentiras que o Gonçalves Dias, que o G. Dias contou em depoimentos dentro da Polícia Federal, entre as CPMIs, etc. Então, cada vez mais, agora o cerco começa a se fechar. O que a gente percebe? A primeiro momento, a ideia era incriminar Bolsonaro, jogar Bolsonaro na cova dos leões com o caso das joias. Não deu certo. E o jogo está virando. Agora, qual vai ser o jogo? Virar contra o Gonçalves Dias para tentar blindar Lula e falar o bom e velho, eu não sabia de nada. Pois é, vamos ver o que vai rolar disso aí. E o Romeu Zema, que não quer nem chegar perto do Lula. Romeu Zema já está despontando como um nome para 2026 para tentar substituir Bolsonaro, caso Bolsonaro se torne inelegível. E os afagos que aconteceram entre o PL, o Bolsonaro e o Romeu Zema já mostra que há grande possibilidade desse ser o nome para 2026. E aí o Lula quer ir para Minas Gerais, pô, meu Minas Gerais bom demais, comedor de pão de queijo, quer ir para Minas Gerais para chegar lá e relançar a obra do PAC. Lembrando que o Zema é do Partido Novo, que é totalmente contrário ao PAC, que é o Programa do Atraso de Carreira, né? O Programa do Atraso de Vida, que é o PAC, né? E Programa de Aceleração do Crescimento, esse é o nome oficial, tá? Mas aí, o Novo é totalmente contra e o Zema também, porque esse PAC do Lula é altamente estatizante, é um programa, sabe, que cria obras e obras e obras com dinheiro do Estado. E aí, a gente lembra muito bem o que aconteceu nos PACs anteriores. Obras inacabadas, superfaturamento, coisa absurda, coisa sem precedente. E aí, o Lula quer ir lá e falou, não, eu conto com a presença do Zema. O Zema virou para ele e falou, filho, tchau, mas eu tô dando um jeitinho de ir lá pra Áustria, tá? A imitação do Zema foi péssima, tá bom, eu sei. Mas enfim, o Zema vazou pra Áustria. Falou, não, eu já tenho compromisso lá e não vou mudar o meu compromisso. Lá na Áustria, que eu vou trazer recursos para dentro de Minas Gerais, vou atender o meu povo para perder tempo com o Lula. Então, acabou a viagem do Lula e o encontro do Lula com o Romeu Zema. E aí, teve uma outra crítica que o Zema fez também, principalmente o Partido Novo, nem foi o Zema, foi mais o Partido Novo que a do Zema, sobre o Lula e o agro. Pegou muito mal a situação, para te falar a verdade. Lula foi para Angola, você lembra disso, né? Apesar dos escândalos de corrupção que já envolveram o Brasil e a Angola, Lula foi para Angola, mesmo assim, sem menor preocupação moral, ele foi para Angola. Lá na Angola, ele promete reavivar a agricultura da Angola. O cara
quer investir na agricultura da Angola, enquanto o brasileiro aqui, a agricultura brasileira, que é um motor econômico forte do país, está em crise. E aí, o que saiu hoje deixou os pequenos produtores que estão em dificuldade. O produtor de leite, então, meu Deus, que situação caótica que eles estão passando. Deixou o produtor de leite aqui sem ver navios, a ver navios, que vai mandar o dinheiro daqui para Angola. E para piorar, olha essa matéria do Guilherme Amado aqui, do Metrópolis. A agricultura tira 130 milhões dos produtores para atender deputados. Está tirando, não bastasse os milhões, bilhões de emendas que Lula tem, ele está tirando da agricultura, está tirando do Bolsa Família, está tirando do auxílio gás para bancar deputado e comprar todo mundo. É um mensalão turbinado que até o final da gestão Lula prepara que vai dar passar dos 200 bilhões. É o maior escândalo que esse Brasil vai ter. Isso ainda vai estar nos livros de história. Se você achava que o mensalão era pequeno, que o petrolão é pequeno, a hora que se descobrir tudo que vai sair desse tal de orçamento secreto, você vai descobrir o que rombo que o Brasil levou com isso aqui. E aqui, o que o ministro da Agricultura vai fazer? Vai tirar do seguro safra, né, do seguro dos agricultores, e vai mandar para deputados. O que é esse seguro? Vamos lá, você tem uma produção. Eu vou fazer uma produção, eu vou plantar arroz. Tá, vai plantar batata. Vamos fazer melhor. Vai plantar batata. Aí você planta batata. Aí não chove, ou chove demais, ou dá uma praga. Você vai perder a sua produção. Você faz um seguro para isso, subsidiar, tem a ajuda do governo. Para caso aconteça, você pelo menos recupera o seu capital, para não sair no prejuízo. Pois é, a depender do Lula agora, o brasileiro sai no prejuízo. O angolano não, os deputados também não. Mas o brasileiro que produz, o pequeno produtor, porque eu não estou falando aqui de ricos, não. Estou falando até do pequeno produtor. Eu não fiz isso, tá? Eu não fiz isso. Foi força do hábito, tá? Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, tá? O que vai acontecer com esse pessoal? Vai ser complicado. E agora tem uma notícia boa. Enfim, tanto caos, pelo menos uma notícia boa que estão anunciando sobre esse governo, tá? Matéria do Metrópolis. Desemprego cai para 7,9% em julho e é o menor desde 2015, diz IBGE. Afinal, é o IBGE que está falando. A taxa média de desemprego no Brasil ficou em 7,9% no trimestre móvel, encerrando em julho deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, continua divulgado nesta quinta-feira, 30/8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em julho de 2023, o índice havia ficado em 8%. Tá? Então, de julho para cá, caiu de 8% para 7,9%, 0,1% durante um mês de aumento aí. Se isso aqui coaduna com a verdade, é bom. Tá? E eu não vou criticar, porque o povo precisa de emprego. Tá? Então, pelo menos um acerto aí. Vamos lá. Mais uma para encerrar aqui. Esse vídeo aqui... Eu vou tirar o áudio por causa da música, tá? Pode ser que o YouTube não aceite a música. Esse vídeo aqui foi publicado pelo Magno Malta. É o recebimento de mais uma terrorista perigosíssima, infiltrada, envolvida com Osama Bin Laden, feito isso através de uma sessão espírita. Ou seja, é mais uma patriota saindo lá da colmeia, e o Magno Malta cita o seguinte... Dona Dirce está livre. Até que a última patriota seja liberada, estarei sempre do lado de vocês. E aqui a cena do Magno Malta recepcionando-a. Essa senhora é a terrorista. Ela sai com a Bíblia na mão e amplamente emocionada, né? É o que dá pra gente perceber. Mas enfim. É o Brasil. É o Brasil de hoje. É o Brasil que a gente não imaginou que ia ver cenas como essas. É o Brasil que a gente vê... Essa cena é de hoje, tá? Nós estamos no dia 1º de setembro.
Essas prisões aconteceram no dia 8 de janeiro. Prisão preventiva. Pois é. Abusadores, assassinos, corruptos nem se fala. Muitos deles não ficam respondendo por tanto tempo durante o preventivo. É o Brasil, né? É o Brasil da democracia relativa. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.